Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. O Brasil no topo do mundo, mas por um motivo que não é para se orgulhar. Muito pelo contrário, somos o epicentro da Covid-19. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. É uma situação até confortável. Olá, minha gente, estamos de volta com a nossa série Réu Confesso. E desta vez nós vamos examinar os crimes do presidente da República que transformaram o Brasil num covidário e epicentro da pandemia. A determinação de Jair Bolsonaro em deixar a Covid-19 se alastrar transformou o Brasil em ameaça global. Aqui, o coronavírus corre solto e novas e mais perigosas variantes podem surgir a qualquer momento. Quando repassou aos ministérios a tarefa inglória de reunir dados que pudessem ajudar na defesa de Jair Bolsonaro, lá na CPI da Covid, que investiga os crimes do governo federal na pandemia, a própria Casa Civil de Bolsonaro acabou produzindo uma verdadeira confissão de culpa, composta por 23 itens que deram origem a esta nossa série Réu Confesso. Negar esses itens é uma tarefa impossível, a não ser por meio da mentira, mas o tópico 19 dessa lista da Casa Civil certamente representa um desafio ainda maior para a equipe que recebeu a missão de contestá-lo. Abre aspas para o item: Brasil se tornou o epicentro da pandemia e covidário de novas cepas pela inação do governo. Fecha aspas. Rebater essa afirmação da Casa Civil é colocar-se contra um consenso mundial. A gestão de Bolsonaro transformou, sim, o Brasil no epicentro da pandemia e possibilitou que novas cepas, que hoje ameaçam o mundo, surgissem aqui. E quem diz isso são alguns dos mais renomados cientistas e especialistas em saúde pública do mundo. O Brasil passou a ser apontado como epicentro do novo coronavírus já no terceiro mês da pandemia. Em maio de 2020, quando o país ultrapassou a marca de 1.000 mortes diárias, Michael Ryan, diretor executivo do Programa de Emergências em Saúde da OMS, afirmou, abre aspas, a América do Sul se tornou um novo epicentro para a doença, mas certamente o mais afetado é o Brasil. Fechem aspas. Desde então, o país não deixou mais de ser motivo de preocupação mundial. Um mês depois, em junho de 2020, respondia por mais da metade das mortes na América Latina. E em julho, tornava-se o segundo país com mais mortes por Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos de Trump, fazendo a OMS recomendar o fechamento das atividades econômicas, sugestão ouvida apenas por alguns prefeitos e governadores. Bolsonaro, como se sabe, não mudou sua postura, atuando para que o vírus corresse solto no país por todo o resto do ano. Até que em março de 2021, as palavras Brasil e epicentro voltaram a ser relacionadas e por motivos assustadores. Naquele mês, o país chegou a ter 1 de cada 4 mortes no planeta e abrigava, segundo a OMS, 30% de todas as infecções no mundo. A pandemia se descontrolou, os hospitais ficaram abarrotados e caminhava-se para a marca de mais de 4.000 mortes diárias, o que de fato
veio a ocorrer. É um consenso mundial hoje que o Brasil é a maior bomba relógio da pandemia do mundo. Nós somos, neste momento, o epicentro da pandemia mundial e com o número contrário ao resto do mundo subindo, diagnosticou naquele mês o neurocientista Miguel Nicoleles, professor titular da Duke University. Colaborando com esse cenário catastrófico que se mantém desde então, estão novas variantes do vírus, como a P1, identificada em Manaus, variantes capazes de se espalhar mais rapidamente e gerar mais casos graves em pessoas não idosas. Essas cepas do novo coronavírus encontraram no Brasil um ambiente perfeito para surgir e se multiplicar, ameaçando todo o resto do mundo. Assim, além de epicentro, o país passou a ser chamado também de covidário do planeta. O Brasil se tornou um grande covidário, 3.000 mortes por dia. Isso é um absurdo. Indignou-se no último dia 29 o coordenador de testes da Pfizer no Brasil, Cristiano Zerbini. A expressão foi usada também pelo diretor do Hospital Sírio-Libanês, Paulo Chapchap, 7 dias antes. Disse ele, abre aspas, se não fizermos um distanciamento físico e a utilização de máscaras, nós nos tornaremos um verdadeiro experimento, um caldo de cultura para o desenvolvimento de variantes. E essas que estão aí não são as piores que poderão vir, alertou Chapchap. E Bolsonaro com isso? Jair Bolsonaro gosta de dizer que não tem nada a ver com o caos vivido pelo Brasil, onde mais de 460 mil pessoas já morreram por causa da Covid-19. Mas não faltam estudos que o desmentem. Um deles, feito pela Universidade de Harvard, concluiu que o vírus não só se espalhou dessa maneira, transformando o país em epicentro e covidário, porque não houve uma coordenação nacional de controle da pandemia, algo que cabia ao governo federal fazer. E o governo federal não fez porque nunca quis. À medida que a CPI avança, fica mais claro que o governo estimulou o vírus a se espalhar para que a imunidade de rebanho fosse alcançada de forma natural, depois que 60% ou 70% das pessoas fossem infectadas. 2 estudos, um coordenado pela Universidade de São Paulo e outro pela Universidade de Michigan, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, concluíram que o governo tomou uma decisão consciente de não frear o avanço do coronavírus no país, mesmo que os cientistas alertassem que tal estratégia resultaria em muitas mortes que poderiam ser evitadas com o isolamento social. Voltando, portanto, ao começo, aspas, o Brasil se tornou o epicentro da pandemia e covidário de novas cepas pela inação do governo, como disse a Casa Civil da Presidência da República, e com razão. Por hoje era isso. Aguardem novos episódios da série Réu Confesso. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país.
Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas, acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro, damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Está começando mais uma edição do Jornal PT Brasil e você vai ver. Presidente do PT, Edinho Silva, defende diálogo com sociedade e orçamento participativo durante jornada da nova primavera. Às vésperas de conferência climática, presidente Lula visita em Belém obras integradas para a COP30. Presidente Lula também inaugura a obra do novo PAC de 127 milhões na área de educação para moradores da ilha de Marajó. E na CPMI, ministro da CGU afirma que Bolsonaro não previu investigações sobre fraudes durante seu governo. Hoje é sexta-feira, 3 de outubro, e o Jornal PT Brasil já começou. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo via satélite pelo PT Sat, canal 1313, também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Lúcia e Nayane. Comente, envie sua mensagem, aproveite também, já se inscreva em nossos canais oficiais e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. A gente abre essa edição falando que, diante dos casos por intoxicação de metanol em bebidas, o Ministério da Saúde divulgou novas ações para combater o problema. Foi estruturado um estoque estratégico de 4.300 ampolas de etanol farmacêutico em hospitais do SUS e da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E o início da compra emergencial de mais 5.000 tratamentos para serem distribuídos, conforme a necessidade de estados e municípios. Além disso, a Anvisa lançou uma chamada pública para identificar fornecedores internacionais de Fomepizol, um medicamento específico contra a intoxicação por metanol que atualmente não está disponível no Brasil, atendendo a um pedido urgente do Ministério da Saúde. Até aqui, o Brasil registra 48 casos em investigação relacionados à intoxicação por metanol. Desde ontem, ou antes de ontem até, na própria terça-feira, quando fizemos a primeira comunicação pública sobre isso, eu afirmei e recomendei, na condição de ministro da Saúde, mas também como médico, essa recomendação eu tenho feito a todas as pessoas, que evite nesse momento ingerir um produto destilado, sobretudo os incolores, que você não tenha absoluta certeza da origem dele. Nós não estamos falando de um produto essencial para a vida das pessoas, não estamos falando do produto da cesta básica, estamos falando de um produto que é seu objeto de lazer. Então, nada, não faz problema nenhum na vida de ninguém evitar o consumo desses destilados, sobretudo os incolores, que é onde se detectou a presença nesse momento, se você não tiver absoluta certeza de onde vem. Então, eu sempre digo que aquelas nossas 3 recomendações para bebida alcoólica, elas continuam também nessa situação, A primeira recomendação, você ter certeza de onde vem, você não aceitar uma bebida que um amigo te passe na festa, de um lugar que você não conhece a bebida, você não sabe o que pode ter ali dentro daquela bebida. Nesse caso, quero reforçar essa atenção para os produtos destilados, em especial os destilados incolores, que é onde se identificou essa situação. A segunda recomendação, se vai beber, vai ter ingesta alcoólica, esteja bem alimentado e hidratado. Porque mesmo num caso extremo como esse, de intoxicação de um produto que é tão nocivo à saúde como o metanol,
Se você estiver bem alimentado e bem hidratado, pode reduzir os impactos daquilo que você está ingerindo. Estou falando que estando bem alimentado e hidratado está liberado para tomar metanol. Não, nunca. Mas mesmo se você estiver bem alimentado e hidratado, pode reduzir o risco dos impactos dessa ingesta fruta de uma adulteração, de um crime que está acontecendo. E a terceira recomendação, se beber não pode dirigir em hipótese nenhuma. Então, essas são as 3 recomendações gerais. Eu queria reforçar para as pessoas, eu tenho feito isso desde a nossa comunicação pública, o reforço, a atenção a, nesse momento, não fazer ingesta dessas bebidas destiladas, onde se identificou a presença criminosa do metanol. O Itamaraty confirmou que realizará nesta sexta-feira a primeira visita consular aos 15 brasileiros detidos ilegalmente por Israel, dentre eles a deputada federal Luiziane Lins, do PT do Ceará, que foi interceptada em uma missão humanitária em águas internacionais. O objetivo é verificar a integridade física da delegação, prestar assistência e encaminhar medidas de proteção. A parlamentar está incomunicável desde a abordagem militar, o que aumenta a preocupação com a sua situação e a dos demais integrantes. A comitiva de parlamentares que se reuniu com o ministro Mauro Vieira também cobrou esforços para localizar 2 brasileiros que seguem desaparecidos. E olha só, às vésperas do Dia das Crianças, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo aponta que a data deve movimentar quase 10 bilhões no varejo brasileiro. Caso isso se confirme, será o maior volume de negócios para o dia nos últimos 10 anos, superando também os números pré-pandemia. Em comparação ao ano passado, quando foram movimentados 9,8 bilhões, a projeção é de uma alta de 1,1%. Os destaques ficam por conta do setor de vestuários e calçados, com 2,7 bilhões, 27% do total, seguido por eletroeletrônicos e brinquedos, com 2,6 bilhões, farmácias e cosméticos, com 2,1 bilhões, e móveis e eletrodomésticos, com 1,2 bilhão de reais. E agora a gente chama o coordenador de conteúdo do PT Nacional, Fernando Brasil, que, como sempre, vai trazer para a gente um balanço das notícias da semana. E aí a gente pede, então, para o Fernando explicar para a gente sobre os indicadores dessa sexta de desemprego, queda da inflação e também o consumo aquecido. Vem com a gente, Fernando. Muito boa tarde a você, Matheus. Boa tarde a todos os que nos assistem aqui ao vivo no Jornal PT Brasil. Olha, de fato, uma semana com dados muito positivos para a nossa economia, para a agenda da economia popular, né? A gente teve a aprovação aí da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Vocês devem ter bastante comentarista falando sobre isso aqui, os nossos parlamentares, então não vou me ater muito a esse assunto, não, para deixar aí para o pessoal detalhar melhor essas boas notícias aí no capítulo da nossa reforma tributária. Mas eu vou falar aqui dos indicadores da economia da semana, que são muito positivos, que vêm se somar aí a essa nossa agenda da economia popular, em um cenário de muito otimismo e que reflete aí o trabalho consistente do Ministério da Fazenda com as políticas de estímulo ao setor produtivo, a proteção do nosso emprego e, principalmente, do emprego e da renda. A gente começa, então, falando do emprego, ou melhor, do desemprego, né, que segue na sua mínima histórica, e o IBGE confirmou nessa semana que a taxa de desemprego repetiu o menor patamar histórico da série da PNAD contínua, ficando ali em 5,6% no trimestre que foi encerrado em agosto. Esse é mais um reflexo direto dessas políticas macroeconômicas aí, de fomento à atividade produtiva, de estímulo aos investimentos, aqui aos investimentos públicos e privados, e também que resultaram em mais de 102 milhões de pessoas ocupadas, e esse também é um recorde aí absoluto para o país. E o mais importante, o setor privado bateu um recorde de empregos de carteira assinada, com quase 40 milhões de pessoas, 39,1 milhões de empregos formais gerados no país. Isso não significa apenas trabalho, mas também a garantia de direitos de previdência, de acesso ao crédito formal,
são elementos cruciais aí para a segurança e para o planejamento financeiro das famílias brasileiras, principalmente aquelas na base da nossa pirâmide. Então, a gente está falando aqui de 1 milhão de brasileiros a menos na fila do desemprego, isso no espaço de um ano, com um rendimento aí médio subindo de 3 para 3,3%. Aliás, subindo 3,3%. E a massa salarial também subiu mais de 5% aí, confirmando um quadro de muita distribuição de renda via, por que não dizer aqui, emprego qualificado, que é a essência de um crescimento justo. Então a gente começa a deixar para trás, para valer aí aqueles tempos de precarização ali do ministro banqueiro Paulo Guedes, que infernizou a vida dos brasileiros quase 4 anos atrás, até 3 anos atrás, ali, portanto, até 2022, com uma inflação infernal de 2 dígitos e um desemprego que chegou a quase 14%. Então a gente agora reverte isso com uma taxa aí de quase pleno emprego. Isso também nos leva às outras estratégias do governo para garantir, por exemplo, a oferta de alimentos saudáveis, orgânicos, baratos na mesa da população. Então a gente tem uma vitória do orçamento doméstico nesse campo também. A inflação dos alimentos, eu já falei aqui semana passada sobre isso, recuou pela 4ª vez em setembro, e esse dado foi confirmado ontem pela FIPE, com uma queda média ali de 0,52% no preço dos alimentos. Além disso, o IPEA também, nessa semana, revisou para baixo as previsões ali de inflação, tanto do IPCA quanto do INPC, para 4,8% e 4,5%, respectivamente, os dois campos, demonstrando a estabilidade dos preços e o poder das famílias ali cada vez mais protegido, principalmente das famílias vulneráveis. Então a gente vê o preço, quedas muito expressivas aí no preço do arroz, caiu mais de 20%, pessoal. O arroz realmente em queda livre aí, um elemento essencial da cesta básica, o óleo de soja caindo 7%. Então a gente vê aí a política econômica chegando, o resultado dessa política econômica chegando diretamente na mesa do trabalhador. E aí, o emprego em alta e a inflação em baixa, o resultado é muito claro, uma equação simples da gente entender. O que acontece na economia popular? O consumo, ele segue aquecido, mesmo com taxa de juros, como eu já comentei aqui, praticadas a 15% pelo Banco Central, ainda assim, o poder de compra das famílias segue permitindo que o consumo siga aquecido. Tanto é que a CNC, a Confederação Nacional do Comércio, fez um estudo nessa semana, projetando aí que o Dia das Crianças deve bater um recorde, comemorado agora no próximo dia 12 de outubro, de quase 10 bilhões de reais em vendas. Isso é bastante coisa. A gente vai chegar aí no melhor resultado em 12 anos, portanto, estamos em 2025. Desde 2013 a gente não via dados tão positivos. Então, isso é um termômetro do nível de confiança, da confiança não só dos investidores, mas da população também na nossa economia, nas nossas políticas macroeconômicas aí, de proteção da renda e do emprego, de valorização do salário mínimo, e de programas sociais que, querendo ou não, a extrema-direita pode estribuchar, pode reclamar o quanto quiser, mas continuam injetando recursos que são vitais da base da pirâmide. A gente sabe que as pessoas de baixa renda, a população, as famílias de baixa renda, quando recebem um recurso ali, como diz o presidente Lula, elas vão injetar isso na economia popular, vão comprar um lápis, vão comprar um caderno, um chinelo, uma roupa, começam a se programar para comprar eletrodomésticos, para trocar de geladeira, trocar de fogão. A gente sabe que isso gira a economia e o aquecimento, essas projeções da CNC confirmam isso. Então a gente está vendo, na verdade, um círculo virtuoso sendo criado aí de crescimento sustentável, com controle da inflação, principalmente da inflação, e com emprego quase chegando aí ao quadro de emprego, de pleno emprego, como dizem os especialistas. Então a gente vai continuar aguardando aí as próximas semanas, vendo os próximos dados que vão sair aí. Tem mais dados para sair, anúncios da semana que vem aí do IBGE, da CNI e de outros indicadores aí, para a gente avaliar se esse quadro se perpetuará para o resto do ano. Tudo indica que sim. E olha só, pessoal, mesmo com as taxas de juros chegando onde estão agora, e que o Banco Central aí não deu nenhum indicativo de que isso vai mudar no curto e médio prazo. É isso aí, Matheus, eu fico por aqui. Semana que vem a gente volta com mais um comentário econômico. Tchau, tchau. Tá aí a participação do coordenador de conteúdo do PT Nacional, Fernando Brasil. E a seguir nós falamos da visita do presidente Lula ao Pará às vésperas da COP30.
Não sai daí que a gente volta rapidinho. O PT acredita na força da comunicação e investe para falar com todo mundo em todos os cantos, por todos os meios. E o rádio, o canal mais ouvido do Brasil, está bombando com muita informação e credibilidade. É a nossa rádio, a Rádio PT. Depois de crescer quase 200% em audiência em 2024, a Rádio PT segue firme, conquistando ainda mais espaço. A Rádio PT está no ar 24 horas por dia, com tudo que a militância quer e precisa saber. Notícias atualizadas, análises afiadas e uma programação feita com muito compromisso e coração petista. Tem o Notícias do PT, boletins diários e o nosso podcast que já passou da marca de 700 episódios. É muita informação com qualidade, todo dia, o dia todo. A Rádio PT está em todas as plataformas. E claro, você é parte dessa construção. Gente, eu quero agradecer de coração os nossos ouvintes da Rádio PT pelo acompanhamento. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e o presidente Lula iniciou nessa quinta-feira a agenda de visita às obras integradas para a COP30 em Belém. Ele esteve na estação de tratamento de esgoto UNA, no bairro Telégrafo, a maior do estado em números de pessoas atendidas. A obra, que recebeu investimentos de mais de 125 milhões de reais, vai beneficiar cerca de 90 mil moradores de 10 bairros da capital e evitar o lançamento de esgoto in natura na Baía do Guajará. Considerada um dos principais legados da COP30, a estação tem capacidade para tratar até 475 litros por segundo. Mais tarde, o presidente participou da inauguração do Parque Linear da Nova Doca, um dos maiores projetos urbanos da cidade. Realizado em parceria entre o governo do Brasil e o governo do Pará, com investimento de mais de 312 milhões de reais da Itaipu Binacional, o parque conta com 24 mil metros quadrados de área requalificada ao longo de 1,2 quilômetro do canal da Doca. Além de melhorar o trânsito e a drenagem, o espaço recebeu ciclovia, paisagismo, áreas de lazer, mirantes, equipamentos esportivos e infraestrutura para o tratamento do esgoto lançado no canal. Lula esteve em Breves, na Ilha do Marajó, também no estado, onde inaugurou a creche Afonso Brito e anunciou novos investimentos em educação. A obra integra um conjunto de projetos retomados pelo governo federal. A agenda prevê uma ordem de serviço para 7 obras na área de educação no Pará, incluindo 22 creches, 51 escolas de ensino fundamental, 22 quadras e 2 escolas de ensino médio técnico, que deve beneficiar cerca de 25 mil estudantes na região. Escola, para mim, e educação é uma obsessão. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter um diploma primário. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ganhar mais que o salário dele. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter um televisor, a ter uma geladeira, a ter um carro, a ter uma casa. Tudo isso por conta de uma profissão. Eu aprendi uma profissão, eu passei a ganhar melhor e viver melhor que meus irmãos. Então, quando eu vejo um menino de 17, 18, 19, 20 anos, eu fico perguntando como a vida dessa pessoa seria melhor se ela tivesse educação, se ela tivesse formado, tivesse uma profissão. É por isso que nós criamos o ProUni, é por isso que nós criamos o Reúne, é por isso que nós fizemos o FIES funcionar. É por isso que agora a gente fez a escola de tempo integral. É por isso que a gente fez o Pé de Meia. Nós criamos um programa de incentivo para os alunos que tiverem nota mais alta. Se eles quiserem fazer pedagogia para ser professor, a gente dá uma bolsa, uma poupança para ele, para poder incentivar que os melhores sejam professores. Então, é por isso que eu falo que eu não governo o país, eu cuido do país. Ainda hoje, o presidente visitou as obras de macrodrenagem e urbanização do Canal da União, em Belém. Também esteve no Museu das Amazônias, no Centro Gastronômico e Parque do Futuro. Ainda visitou agora há pouco o Parque da Cidade
em meio aos preparativos para a COP30. Durante a tarde, o presidente segue para São Paulo. E na manhã de hoje, o presidente Lula concedeu entrevista à TV Liberal, em Belém, no Pará, e falou sobre os resultados positivos e os avanços em diversas áreas, inclusive na economia, atingidos pelo governo. Então a colheita é extraordinária, é a maior massa salarial, é a maior renda do trabalhador nesse país, a inflação está em 5% com viés de cair cada vez mais. Nós temos um problema com a taxa de juros que está alta e nós vamos ter que cuidar para que ela baixe um pouco mais, porque a gente precisa ter consciência de que inflação baixa, juros baixos significa crescimento, significa geração de emprego, significa melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro e disso eu não abro mão. Bom, e ainda durante a entrevista, Lula afirmou que espera que essa COP gere resultado e compromisso dos chefes de Estado com o cuidado ao clima e ao meio ambiente. O resultado. Nós estamos fazendo uma COP muito interessante, nós estamos separando a reunião de chefes de Estados, que será 2 dias antes da reunião da COP da sociedade civil dos especialistas. Porque eu quero que os chefes de Estado venham aqui, obviamente que não vai vir todos. Você pensa, eu mandei uma carta para o presidente Trump, eu mandei uma carta para o presidente Xi Jinping, eu mandei uma carta para todos os presidentes do mundo, até para o Papa eu mandei uma carta. Porque eu quero que essa COP seja COP, sabe, que fale com o mundo. Essa COP é um COP que, se a gente não fizer as coisas adequadamente, Jadília, sabe o que vai acontecer? A sociedade começa a perder confiança. E na medida que a sociedade perde confiança, as coisas não começam a acontecer, o povo começa a ficar revoltado. E aí começa a surgir o extremismo de direita, como a gente está vendo no mundo inteiro. Então é o seguinte, nós que somos dirigentes políticos, precisamos ter coragem de ser verdadeiro com o povo. Nós vamos ou não vamos consertar esse mundo? E eu acho que nós temos condição de consertar. Então, eu acho que essa COP ela vai definir o comportamento dos líderes mundiais. Ela vai definir o comportamento de cada país. E aqui no Brasil, nós vamos fazer a nossa parte. Eu aprendi com a dona Lindu. Nada é impossível quando a gente quer fazer. E eu quero fazer. Nada é impossível quando a gente tem uma causa, e eu tenho uma causa. E a minha causa é esse país. E a minha causa é melhorar a vida desse povo. E ninguém vai segurar. Portanto, Jamília, eu estou muito otimista. Olha, eu participei de todos os G20, porque eu participei da criação do G20. Nós fizemos o melhor G20 no Brasil. Eu participei de toda a reunião dos BRICS. Nós fizemos o melhor BRIC no Brasil. Eu participo de COP desde 2009 e nós vamos fazer a melhor COP da história das COP. Portanto, Jalília, você como jornalista, você vai ter o prazer de receber todos os estrangeiros aqui e eles vão sair daqui satisfeitos que foram tratados com dignidade, com defesa, com respeito, com muita alegria. Eu quero que eles aprendam a dançar carimbó. E agora a gente vai ler mensagens do chat, então vocês participando com a gente por aqui, mandando o seu alô, também mandando o seu recado, né? Tem gente aqui parabenizando, ó, o presidente Lula salvou o Brasil mais uma vez, parabéns. O Chico também está aqui comentando, isso é governar com sabedoria e democracia. O Márcio também, viva o PT. Tem gente aqui pedindo o fim da escala 6x1, a gente mostrou aqui que essa é uma outra pauta que vem sendo defendida agora, né? Depois da recente aprovação aí na Câmara da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, essa proposta agora vai para o Senado, também deve receber apoio por lá, né? E essa é uma outra pauta, o fim da escala 6x1 é uma outra pauta defendida aqui pelos parlamentares do PT, né? E essa é a expectativa agora, essa é uma pauta também pensada pelo partido. E continue com a gente, continue participando, mandando sua mensagem, daqui a pouquinho a gente volta, porque no próximo bloco nós falamos da CPMI do INSS. Fica por aí. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Já preparou seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do jornal PT Brasil.
TV PT. Aqui brilha uma estrela. Estamos de volta com o jornal PT Brasil e a CPMI do INSS ouviu ontem o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, a CGU, Vinícius Marques de Carvalho. O ministro detalhou as ações do governo Lula para investigar as fraudes no INSS em um trabalho conjunto da CGU e da Polícia Federal. O ministro também relembrou, ao responder os questionamentos do senador Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, de que o ex-presidente não previu investigações no INSS no plano de trabalho do órgão em 2022, mesmo com alertas de um grupo de trabalho composto por CGU, Polícia Federal e Advocacia Geral da União. Como é que o senhor, ministro, pode justificar essa sua omissão durante mais de um ano, enquanto os benefícios continuaram sendo descontados? E mais ainda, houve um acréscimo do volume dos descontos e dos beneficiários. Vossa Excelência não entende que tem uma responsabilidade, que Vossa Excelência falhou na condução desse trabalho, que, aliás, é a afirmação do próprio ministro Rui Costa, que ninguém está acusando aqui de ser da oposição. O senhor que está dizendo que é a afirmação do ministro Rui Costa. Não, está da declaração da entrevista dele. O ministro Rui Costa achava que esse problema deveria ter sido resolvido e ele foi resolvido com operação conjunta com a Polícia Federal. Esse trabalho que a CGU desenvolveu com a Polícia Federal, senador Sérgio Moro, é um trabalho que podia ter sido desenvolvido durante a sua gestão como ministro da Justiça, porque o senhor também recebeu denúncias sobre isso. Ministro, quando eu recebi essa notícia, o presidente do INSS... Infelizmente, o senhor não encaminhou para a Polícia Federal nem para a CGU. Ministro... Esse é o fato. Nós investigamos e fizemos o nosso trabalho. É isso que aconteceu durante a minha gestão na CGU. Desde o início da investigação da CGU e da Polícia Federal, o governo Lula já devolveu 1,6 bilhões de reais aos aposentados, beneficiando quase 2,5 milhões de segurados do INSS que foram lesados com a fraude dos descontos associativos. E olha só, a gente muda de assunto porque ontem aconteceu a live nacional da Jornada Nova Primavera com o tema Os Desafios do Trabalho de Base nos Territórios. Um dos participantes foi o presidente nacional do PT, Edinho Silva, que defendeu o diálogo com a sociedade e o orçamento participativo como ferramentas para auxiliar os novos desafios da classe trabalhadora. Eu penso que o PT tem que cumprir um papel importante, ou seja, em síntese, nós temos que pôr o orçamento participativo na Constituição Federal e abrir o debate e fazer o debate, porque isso também sinaliza qual a sociedade que nós queremos. Da mesma forma como o PT tem que levantar com muita força o debate do financiamento do SUS, para que a gente não tenha filas no atendimento de exames, cirurgias eletivas, debater, porque se nós tivermos uma pesquisa hoje, o primeiro problema da sociedade brasileira é a saúde, e o segundo é a segurança pública. Então, o PT quiser dialogar com a realidade do povo brasileiro, nós temos que debater o financiamento do SUS, como nós temos que debater a segurança pública da nossa perspectiva, não da perspectiva da ultradireita, do fascismo. Segurança pública da nossa perspectiva como um direito do trabalhador e da trabalhadora de sair de casa e voltar de casa, que os seus filhos saiam de casa e voltem para casa. Nós temos que universalizar o direito à primeira infância. O Partido dos Trabalhadores tem que voltar a dialogar com a mãe trabalhadora naquilo que é a vida real da mãe trabalhadora. Como eu penso que a economia solidária tem que ser uma política pública central, tem que ser uma proposta central no desenho de sociedade que nós queremos. Nós temos que ter presença na vida dessa nova classe trabalhadora, propor a organização dela em cooperativas. O cooperativismo, a economia solidária, tem que ser uma proposta estruturante defendida pelo PT para que a gente enfrente os desafios dessa nova classe trabalhadora. E, por fim, cada vez mais nós temos que levantar o debate do fim da jornada 6x1, como o passe livre. Um partido que tem noção desse desafio a ser enfrentado
tem que ser um partido que se mobilize e tenha presença junto à sociedade brasileira. O Partido dos Trabalhadores tem que voltar a priorizar a nucleação, a gente entender de que forma que essa organização de núcleos se dá nesse momento da nossa história, núcleos por local de moradia, núcleos por local de trabalho, núcleos temáticos. Formação política e nucleação tem que andar de mãos dadas, para que a gente não só organize o nosso partido na base, mas que a gente também dê condições para a nossa militância enfrentar o debate no cotidiano, dialogar no cotidiano, para que a gente crie, né, um ambiente de mobilização de lideranças que sejam sujeitos desse processo histórico. Na Câmara dos Deputados, um debate marcou os 30 anos da lei de cotas para candidaturas femininas. A legislação foi um passo histórico na luta pela igualdade política, mas os números mostram que o caminho ainda é longo. As mulheres são mais da metade da população brasileira e também do eleitorado. No entanto, ocupam apenas 92 cadeiras na Câmara dos Deputados. A deputada federal Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, presidenta da Comissão de Cultura, destacou que as cotas representam uma vitória importante, mas ainda insuficiente diante de um Congresso formado majoritariamente por homens. As mulheres vivem a política, elas participam de associações de moradores, elas fazem política. Agora, quais as condições que a gente dá para as mulheres realmente participar da política? Até a gente vencer todas as consequências do patriarcado, a gente vai demorar. Então, a gente precisa, sim, garantir as vagas, né? A gente de ter a cota dentro das vagas, para a gente conseguir pular essa fase, a gente conseguir aumentar a participação das mulheres aqui na Câmara dos Deputados e deputadas, mas em todos os legislativos, né? A gente precisa avançar nesse sentido. 3 décadas após a aprovação da primeira lei de cotas, o Brasil continua com uma das menores representações femininas no parlamento da América Latina. Hoje somos 92 deputadas federais e é pouco quando olhamos todo o cenário. Menos de 20% do total de 513 cadeiras. Como pode um país em que as mulheres são maioria viver com tamanha ausência feminina no Congresso? A historiadora Natália Mendes lembrou que o Brasil foi construído sobre bases patriarcais e racistas, que historicamente afastaram as mulheres dos espaços de poder. Ela reforça que a subrepresentação não é apenas um dado estatístico, mas reflexo de uma exclusão estrutural. Que ainda são necessárias mudanças culturais profundas em nosso país, o que acende outras preocupações. Nos últimos 10 anos, o Congresso tem sido um espaço de tensão entre forças políticas que apresentam propostas para ampliar direitos das mulheres e outras forças que representam retrocessos, especialmente no campo da educação, da cultura e da saúde. Vemos uma verdadeira agenda antifeminista, que conta, infelizmente, também com a adesão de parlamentares mulheres, indicando que não basta ser mulher, para que necessariamente exista uma identificação com essa luta histórica que nós travamos neste país pelo reconhecimento e pela ampliação de direitos sociais, políticos, econômicos, culturais e direitos humanos. As deputadas do PT defenderam que é hora de fortalecer as políticas afirmativas, aplicar punições a partidos que descumprem a lei e investir na formação de novas lideranças femininas. Para elas, os próximos 30 anos precisam ser de transformação real, para que o Congresso reflita a verdadeira cara do Brasil. Quando a mulher entra na política, a violência política, ela se coloca, mas nós nos tornamos escudo contra a violência que atinge todas as demais mulheres. Então, se queremos acabar com a violência doméstica, se queremos acabar com a cultura do ódio, da opressão e da hierarquia entre homens e mulheres existentes na sociedade e da divisão inadequada do trabalho, nós devemos ocupar os espaços públicos mais e mais em todos os sentidos e os mandatos parlamentares com mulheres que enfrentem essas contradições.
No encerramento da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, publicou um edital de 10 milhões para secretarias e organismos municipais de políticas para as mulheres, contemplando cidades com até 100 mil habitantes. Houve ainda a aprovação do relatório final da conferência, que vai servir de base para a elaboração do novo Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Entre os eixos da política estão a redução da jornada de trabalho e a promoção da equidade de gênero, com o fim da escala 6x1, a igualdade salarial e de condições dignas para todas as mulheres, com foco em mulheres negras, indígenas, trans, travestis, mulheres com deficiência, quilombolas, mães atípicas, mulheres acima de 50 anos, egressas no sistema prisional e privadas de liberdade. A ministra também assinou o ato que cria a plataforma Data Mulheres, uma ferramenta digital de informações sobre a realidade socioeconômica das mulheres brasileiras, desenvolvida pelo Observatório do Brasil da Igualdade de Gênero em parceria com a Dataprev. No evento, aconteceu ainda o lançamento de 2 cartilhas, em parceria com a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ONU Mulheres e a ONU Direitos Humanos. A ministra também assinou a portaria do Programa de Fortalecimento da Gestão de Políticas para as Mulheres e 3 acordos de cooperação técnica com Correios, Ministério da Justiça e Ministério do Trabalho e Emprego para enfrentamento da violência e da violência política contra as mulheres e para a qualificação profissional de mulheres vítimas de violência. Em entrevista ao programa Bom Dia Ministra ontem, do canal Gov, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, falou sobre a prorrogação da licença e salário maternidade sancionada pelo presidente Lula na abertura da Conferência das Mulheres. Mais uma conquista para as mulheres, de fato, né? Esse é um momento sempre de muita vulnerabilidade da mãe, de muita insegurança. Então, nesse momento em que o presidente Lula sanciona, né, mais esse projeto de lei, o 386, que obviamente passará por uma regulamentação, né, onde estabelecerá o funcionamento, os critérios, mas é uma licença, de fato, que prorroga, né, por 120 dias após a alta hospitalar e também a ampliação do salário maternidade, no sentido de que se em qualquer caso de complicação do parto, de necessidade de maior tempo de internação, a mãe, de fato, não tem a preocupação de que ela está com o tempo menor, né, para que ela possa continuar em casa, cuidando da criança, né? Então essa é uma luta que nós tivemos durante muito tempo para a licença maternidade. A gente viu o que isso significou do ponto de vista dos cuidados mesmo das crianças, da diminuição da mortalidade infantil, quer dizer, de todos os benefícios que essa lei já trouxe, né, lá atrás. E essa foi uma luta grande das mulheres, porque a sociedade também resiste quando se fala em licença maternidade. Agora estamos aí às vésperas também de votar a licença paternidade, isso, de regulamentar, enfim. Então é uma grande conquista para as mulheres. E hoje o TV Elas por Elas recebe a professora Lucimar Nascimento, secretária de Mulheres do PT em Goiás. A aula é sobre as mulheres em defesa da democracia no Cerrado. Confira e saiba como a resistência política feminina acontece nessa região. É logo mais às 16h aqui na TV PT. E no Café PT de hoje você viu uma entrevista sobre a mobilização para a Conapir com a Janaína Fernandes, secretária adjunta da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT e coordenadora geral de Relações Institucionais da Assessoria de Participação Social e Diversidade do Ministério da Igualdade. A Secretaria esteve a todo momento, em todas as agendas que a gente foi construindo nos estados. Eu sempre fazia contato com a nossa militância petista, dialogando, falando sobre a importância de participar desse momento nas articulações. Então, a Secretaria, para além de contribuir com as articulações, ela promoveu uma grande reunião virtual, convocando toda a sua militância, e durante essa atividade a gente apresentou toda a estrutura da conferência, como foi o passo a passo de construção, de como as nossas subcomissões estavam divididas, como a gente estava atuando nos territórios e convocando, né, a militância
para estar nesses processos de disputas, né, em seus estados para serem delegados e delegadas e virem participar aqui conosco da etapa nacional. Então, em todos os momentos, em todas as etapas, nós estivemos participando, né, desse processo da Quinta Conapi. Só na abertura nós tivemos um registro de mais de 2.000 pessoas, uma maravilhosa, que contou com a presença do presidente Lula, e fizemos uma belíssima conferência com a participação significativa, com a sociedade civil fazendo suas autogestionadas, com expositores, com muitas atividades culturais e aquilo que é mais importante, que é o debate da política de promoção da igualdade racial. E o Jornal PT Brasil de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero segunda-feira. Sextou. Tchau. No programa de hoje você vai ver o que rolou no 28º Congresso da APEUESP. Vai assistir várias entrevistas exclusivas e vai saber da Comissão de Educação e Cultura da Alesp. Confira. O Hotel e Centro de Convenções Vale do Sol, aqui em Serra Negra, sediou entre os dias 25 e 27 de setembro o 28º Congresso Estadual da APEUESP. Foram 1.517 delegados das 95 subsedes da APEUESP do estado de São Paulo, 302 delegados da capital, 310 da Grande São Paulo e 905 do interior. O salão principal foi palco de debates sobre educação, sindicalismo e a conjuntura social e política, com a presença de diversos convidados. O congresso foi aberto com um seminário educacional que discutiu o papel da ciência e tecnologia e o uso autoritário das plataformas digitais na rede pública paulista. Mas nós temos um processo avançado aqui no Brasil, que é da plataformização, e que o interesse não é de fato a educação, garantir conhecimento, absolutamente. Ele tem o interesse de fazer uma passagem próxima, entre aspas, mais barata, porque não é, pelos números do custo das plataformas, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que tem a visão mercadológica da educação. E aí a gente tem que saber o seguinte, esse é o desafio. Como romper? É romper com o discurso de colocar aquilo que é inerente a nós, que é a pedagogia, que é a especificidade de ser professor. Nós não enquadramos em plataforma. Muitos falam, os meninos se enchem da plataforma, porque não. É porque, na verdade, Fernando Cássio, tira os moleques da escola, bota para ficar virando aquela plataforma e copiar. É pior do que era antes. Então, a partir desses indicadores, nós calculamos os indicadores de plataforma que a secretaria usa para tomar, por exemplo, a decisão de afastar diretores escolares. Vocês sabem que isso está acontecendo, inclusive diretores efetivos, que estão sendo removidos das suas escolas, né? Existe uma resolução, a resolução 4, que, a meu ver, é uma resolução ilegal, que autoriza a remoção de diretores efetivos das suas escolas, baseado nesses números, nos dados de uso e de tempo de uso de plataforma, o que é um absurdo. Eu comecei a estudar cérebro em 1970, estou estudando até hoje, e posso dizer com a maior tranquilidade que não tem ninguém na neurociências que possa legislar em cima da docência. Nós podemos apenas colaborar, nós que estamos no desenvolvimento humano, com o que está acontecendo lá. Nós, dentro do MEC, mais especificamente na CECADI, vivemos lá nossas contradições. E eu gostaria de citar uma delas. Nós estamos discutindo plataformização. E lá nós temos desafios de lidar com escolas do campo, escolas que atendem a indígenas, a quilombolas, que ainda sequer têm água e esgoto. Essa é a nossa realidade. Além da discussão de uso de plataformas, de precarização do trabalho docente,
ainda uma infraestrutura precária no atendimento básico enquanto humano, básico enquanto atendimento ao direito à educação. Em seguida, houve uma apresentação cultural e uma homenagem a Pepe Mujica, patrono do evento. Sua vida atravessou fronteiras e nos deixou um chamado urgente: repensar o consumo, lutar por justiça social e buscar a verdadeira liberdade. O Pepe foi lembrado essa semana, André, na ONU, pelo presidente Lula, que disse que nós perdemos 2 grandes seres humanos, né, Bebel? Ele falou do Papa Francisco e do Pepe Mujica. Por isso a palavra de ordem nesse momento é: Pepe Mujica! A abertura solene foi realizada com a presença de lideranças sindicais e políticas que levaram seu apoio às lutas da APOESP. Um dos maiores sindicatos do mundo, que sempre teve uma participação muito efetiva nas lutas nacionais e aqui em particular, não só em defesa da categoria. Claro, é parte da luta sindical, mas na luta política. É um congresso em que nós estamos enfrentando talvez um dos momentos mais difíceis para a categoria de enfrentamento da continuidade do desmonte da educação, mas não só isso, do ataque direto aos profissionais da educação e à educação que nós acreditamos, né, que é uma educação includente. E ele, sempre que faz o seu congresso, os movimentos todos eles se apressam a participar, a dar opiniões, e tudo que é discutido aqui é levado para a sociedade e com certeza vai ser implementado, porque é um sindicato muito grande, ele tem uma capilaridade no estado enorme e nacionalmente ele é muito reconhecido. É um prazer estar aqui no 28º Congresso da APOESP, o maior sindicato filiado à CUT no estado de São Paulo, sindicato de luta, de resistência, que organiza a categoria mais importante para todos nós, né? Porque não tem quem não tem um professor na vida. Então é muito importante estar aqui, poder ouvir os companheiros, as companheiras filiadas de várias correntes políticas, de todos, dos 4 cantos do estado de São Paulo, está presente a fim. O Congresso da APOESP sempre é um ponto de referência para o movimento sindical brasileiro, tá certo, Leão? Meu grande companheiro Leão, de longas datas, de boas lutas, e portanto eu não poderia deixar de estar presente. Trago um abraço do presidente Lula a todos os delegados e delegadas. O desafio de construir um projeto político sindical em uma conjuntura adversa foi o principal tema em debate durante todo o primeiro dia do Congresso. Sempre quem dá a resposta, sempre quem reverte as posições que um governo faz e ruim é a boa e velha rua. Não tem jeito. É a rua que faz a mudança. É a rua que enverga deputados e deputadas. E é a rua que faz com que os governantes, eles digam: não, eu tenho que sentar e negociar. No próximo programa, você verá os principais momentos do segundo e terceiro dia do 28º Congresso da APOESP. Não perca! E nesta terça-feira, dia 30 de setembro, a Comissão de Educação e Cultura aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo reconduziu mais uma vez a deputada professora Bebel para a presidência dessa comissão permanente da Casa. E o Educação na TV esteve presente. É a minha causa, né? Uma coisa, eu gostaria muito que a educação deixasse de ser causa e passasse a ser uma política de Estado. Mas ela ainda é uma causa, porque nós temos aí, né, várias questões que não estão resolvidas. Aliás, nós temos problemas educacionais profundos, né, ainda no estado de São Paulo, e que precisamos resolver. Está na iminência de ser aprovado o Plano Nacional de Educação, e esta casa tem que começar a discutir qual é o plano estadual de educação que teremos para o próximo período de 10 anos, né? No dia 14 de outubro, portanto, nós vamos fazer o lançamento de uma frente, né, para que nós possamos ter
né, aí um plano estadual de educação democrático, emancipador e que garanta a educação pública de qualidade para os filhos e filhas da classe trabalhadora e, junto com isso, também debater com os municípios. Os municípios também têm que ter seus planos, né? Estamos num momento privilegiado também, porque foi aprovado no Congresso Nacional o Sistema Nacional Articulado de Educação. Precisava desse sistema. O sistema tinha que ser, né, aprovado. Por quê? Porque, enfim, é importante para fazer o link entre a União, os estados, distritos federais e os municípios, né? E o que faz esse link são os planos, né? O diálogo da pauta, né, de cada estado e de cada município. O programa de hoje fica por aqui. Fique ligado no portal e nas redes sociais da APEUESP para outras notícias sobre educação pública. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.